Querida professora, querido professor, saudações! Agora que já conhecemos bastante sobre o ambiente plural, descobriremos uma outra funcionalidade que será de suma importância para potencializar as minhas práticas pedagógicas. Em vídeos anteriores, podemos discutir um pouco sobre a seção Atividades e as suas 3 subseções, denominadas Atividades Processuais, Trilhas Adaptativas e Avaliações. Conforme explicitado, dentro dessas 3 seções, existem especificidades. Portanto, a seção Atividades Processuais é destinada à criação de atividades diagnósticas, formativas e somativas. São aquelas corriqueiras, rotineiras do dia a dia em que o professor cria com o objetivo de trabalhar com seus estudantes e vislumbrar as possibilidades pedagógicas a partir dos relatórios emitidos. Já as trilhas adaptativas dizem respeito aos instrumentos desenvolvidos por especialistas com o objetivo de desenvolver competências e habilidades da matriz SESI, consideradas críticas conforme mapeadas no PASSE. Então essas trilhas elas são automaticamente direcionadas para os estudantes por intermédio de um sistema adaptativo. Consequentemente, elas são a nossa grande força motriz para suscitar, para fomentar o nosso motor adaptativo. Já a seção Avaliações é destinada para aquelas que integram o PASSE, nosso programa de avaliação em larga escala, os PPIs, os nossos planejamentos pedagógicos integrados, e também nos traz a possibilidade de criação de avaliações com IA. Resumindo toda a ópera, o nosso professor ele não cria trilhas adaptativas. Consequentemente, o botão criar trilha adaptativa ele não fica disponível, porque de fato entende-se que quem cria trilha adaptativa é o fornecedor com base nos relatórios ali oriundos do PASSE, com o objetivo de fomentar o nosso motor adaptativo. Nosso professor ele não cria uma avaliação do zero também. Ele consome as avaliações do PASSE, do Programa de Avaliação em Larga Escala, do Sistema SESI de Educação, as avaliações já preenchidas nos nossos PPIs e consegue criar também instrumentos avaliativos com base em IA. Porque de fato o ambiente corriqueiro do dia a dia processual, como o próprio nome já diz, é a subseção denominada Atividades Processuais. Justamente por isso o botão criar atividade aparece na subseção Atividades Processuais, não aparece na subseção Trilhas Adaptativas e aparece de maneira personalizada aqui nas avaliações, onde eu consigo criar com base em inteligência artificial. Tudo isso dito, a gente vem para o nosso objeto de estudo desse vídeo, que é o processo de criação de trilhas adaptativas. Conforme exposto anteriormente, nosso professor ele não consegue criar uma trilha adaptativa. Entretanto, visualizando a possibilidade de aplicação com base em uma pré-existente, nosso professor ele consegue criar uma cópia da trilha adaptativa já existente. Funciona como se fosse um botão salvar como. Ele mantém aquele documento original e ele cria uma cópia que lhe permite fazer as alterações que julgar necessário. A partir do momento que eu clico em fazer uma cópia de uma trilha adaptativa, esse item ele é copiado, ele me traz aqui uma tela de edição que me permite adaptar o nome, os recursos vinculados, as notas que porventura tenham sido parametrizadas anteriormente, e quando eu faço uma cópia dessa trilha adaptativa, teste Cledson, ela deixa de ser uma trilha adaptativa e passa a ser uma atividade processual, conforme exemplificado. Então, eu cliquei em finalizar, ele saiu da subseção Trilhas Adaptativas, migrou para a seção Atividades Processuais e a partir de então eu consigo enviar para uma aplicação. Afinal de contas, ela deixou de ser uma trilha adaptativa, sem ser movimentada pelo motor adaptativo, e passa a ser uma atividade processual que me permite enviar para a aplicação dos meus estudantes. Espero que tenham compreendido o intuito de cada uma dessas sessões, o processo de criação das atividades processuais, do consumo das trilhas adaptativas e da cópia que o sistema nos permite. Fazendo ali uma cópia, a trilha passa a ser uma atividade processual e me permite fazer o vínculo, a alocação desse instrumento para os meus estudantes. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!